há quanto tempo tu para repensar se o que foi posto em prática tá funcionando ou não? É diário isso? É tipo de 6 em 6 meses? Tu, na tua cabeça, antes de dormir, puto, arcabouço fiscal, tá maneiro. Ou então, não, tem que ajustar aqui. Ou então, putz, não tá maneiro, mas eu... Vamos ver se ajusta. Como é que funciona? Então, Porque... depende aí do assunto. Né? Uhum. Quando você vai fazer uma reforma tributária, nós fizemos a maior reforma tributária da história do Brasil. Uhum. A primeira em regime democrático, porque todas as outras foram feitas numa ditadura. Nós dialogamos com toda a sociedade, com todo o Congresso, aprovamos a maior reforma tributária. Ela entra em vigor em 2027, porque foi decisão do Congresso que ela entrasse em vigor no próximo governo. Ok. O Brasil hoje tem um dos 10 piores sistemas tributários do mundo. A previsão dos organismos internacionais é que nós vamos estar entre os primeiros regimes tributários do mundo, em virtude, inclusive, de vantagens herdadas de governos passados, como é o caso da digitalização do Brasil. Sistema bancário, Receita Federal, é tudo muito digital no Brasil. A hora que você combinar um sistema tributário mais simples, mais transparente, né, que não penaliza o investidor, que não penaliza o exportador, que devolve o dinheiro pago em imposto para a população de mais baixa renda, o cashback. Quando você tiver tudo isso funcionando digitalmente, nós vamos estar entre os primeiros da fila. Isso é previsão de organismo internacional que está estudando a nossa reforma tributária. Provavelmente, eu como ministro da Fazenda, não vou colher os frutos dessa reforma, porque isso vai acontecer para uma geração. Agora, são 40 anos que as pessoas tentaram fazer essa reforma. E eu vou ver o resultado, talvez não como ministro, mas como cidadão. Pô, a hora que isso acontecer, você estava falando de educação. Quando nós expandimos a universidade pública no Brasil, quando nós criamos o ProUni, né, eu era ministro da Educação. Eu fui aluno do ProUni, eu te falei da outra Você vez. foi aluno do ProUni. Quem imaginava que a população negra ia frequentar os bancos escolares das melhores escolas, das piores, das médias, de todo? Como tem branco, hoje tem negro em todo canto. A proporção de negros com diploma no Brasil, com diploma universitário, nós multiplicamos por 5 num espaço de 20 anos. Essas coisas, eu que entrei na universidade com 18 anos e nunca mais saí, eu vi no curso de uma geração tudo mudar dentro de uma universidade. A cor das pessoas, a origem das pessoas, a procedência das pessoas, a religião das pessoas. Foi mudando. Né? O corpo discente ali, os estudantes foram mudando. Pô, o ganho que isso traz para o Brasil, em termos de futuro, de você ter um país mais em ordem do ponto de vista das oportunidades, a democratização do acesso. Agora, eu não vi acontecer quando eu era ministro, mas hoje eu olho para trás e falo, porra, legal, valeu o esforço. E não foi, repito, não foi uma conquista do governo na época, porque todo mundo votou pela essa reforma. Então a oposição, que à época era o PSDB, não saía do meu gabinete querendo palpitar, legal, legítimo, mas sem ser um obstáculo ao país avançar. Uma coisa é você falar, não, isso eu não concordo, a não ser que seja assim, você topa, topa. Isso é uma negociação que envolve uma família, às vezes. Dentro de uma família você tem que negociar coisas. Imagina no Congresso Nacional. Agora, quando você coloca o interesse do país acima disso e fala, não, eu vou para a disputa aqui ou ali, num detalhe ou no outro, mas vamos seguir junto nessa pegada, você vê o país mudar. O Congresso está mais nessa vibe, você sente? Vamos pro Brasil para frente, porque a gente tá vivendo, assim, talvez agora um pouco menos forte, mas a polarização era muito acentuada o tempo inteiro. Eu acredito que no Congresso a polarização está menos acentuada do que na sociedade. Tá. Eu estou vendo uma polarização ainda presente na sociedade que já não está se refletindo tanto no dia a dia dos poderes da República. Por isso que, quando você falou, como é que você pensa? Reforma tributária, você pensa para 30 anos. Arcabouço fiscal, você pensa para 10 anos. Uma medida pontual, às vezes você pensa para um ano. Tá. Né? Fala, não, daqui a um ano talvez eu tenha que rever isso aqui. Então, tudo depende do quão estrutural
é a medida que você está adotando. Se ela é muito estrutural, pô, eu fui prefeito de São Paulo, nós aprovamos um plano diretor para 15 anos. Uhum. Entendeu? Em 2014 para valer até 2029, com uma revisão no meio do caminho. Então, tudo que você pensa, o Japão, ele projeta, ele faz o seu planejamento para 30 a 50 anos. Sendo chato aqui, o Japão é o único exemplo mais ou menos que eu vi lá no... Parecido com o Brasil, que também cresceu pouco nos últimos 10 anos. Cresceu, acho que... O Japão vem crescendo pouco há mais tempo. É. Na verdade, nos anos 80, teve um embate entre o Japão e os Estados Unidos. O Japão estava voando nos anos 80, voando. O que a China hoje causa medo... Já era o Japão. Era o Japão. Com Inclusive, carro, com tecnologia, com tudo. com A videogame, Toyota, com não tudo. sei o quê, a Sony, aquilo tudo, né? E os Estados Unidos começaram a se incomodar com o Japão. O problema é que o Japão já não tinha poder militar. O poder militar do Japão acabou na Segunda Guerra Mundial. Aí os Estados Unidos foi lá e goela abaixo do Japão, obrigou o Japão a valorizar a sua moeda. E quando ele valorizou a sua moeda, que é o ien, e colocou o ien num preço muito mais alto do que estava, o Japão perdeu competitividade. Se os Estados Unidos pudessem, talvez quisessem fazer a mesma coisa com o renminbi hoje. Com todo mas mundo. Não tem, mas a correlação de forças não é a mesma. Porque a China, em número de habitantes, em poder militar, em poder tecnológico, é outra coisa hoje. Mas o Japão perdeu competitividade. Mas tu estava falando que o Japão faz esses planos aí para 30 anos também. Faz. Né? Não, e o Japão não deixou de ser um país desenvolvido por causa disso. Não. Ele cresce pouco, mas o patamar de desenvolvimento do Japão, a educação do Japão está entre as 3, 4 melhores do mundo. E não é um país pequeno. Né? Isso é uma outra parada. A gente, esse ano, investiu bem mais em educação e saúde, não foi? Em 2024, não foi? É que o arcabouço fiscal recuperou os investimentos em saúde e em educação que o antigo teto de gasto bloqueou. Especificamente saúde e educação? Especificamente, saúde e educação. Que estavam bloqueados e, enfim, depois de uma pandemia, depois, você não botar dinheiro na educação e na saúde depois de uma pandemia... Todo mundo sem frequentar a escola, quase 2 anos. Na saúde, eu acho que eu anotei. Na saúde foram 60 bilhões de aumento. Aumentou bastante. Mas assim... Saúde e educação foram as áreas que o arcabouço fiscal rapidamente atendeu para repor aquilo que tinha sido cortado no pré-pandemia e prejudicado muito, né? Esses são gastos que são obrigatórios. Não é? São vinculações constitucionais. Sim, aí à medida que aumenta a receita, você canaliza para essas paradas aí. Obrigatoriamente. Isso... É que isso durante um período não valia. Tá. Não valeu. Tá. Entendeu? Cortou a grana da saúde e da educação. O arcabouço fiscal, ele recuperou os investimentos de saúde e educação. E assim, tem algum jeito disso se tornar perverso? Por que eu estou perguntando isso? Vamos lá. Legal, aumenta um montão... E não estou dizendo que é ruim, é bom. Aumenta o investimento na saúde. Mas e se... Isso eu estou uma pergunta idiota. E se, vamos lá, tem um lugar específico, um caso específico, que aquela grana ali, ela é demais. Não preciso dessa grana para isso daqui. Entendi a tua pergunta e a pergunta não é... Ela é pertinente. Então vai. Tem um debate hoje sobre a forma correta de proteger áreas estratégicas. Então, muita gente que não é contra a saúde e a educação, mas muita gente fala, será que este tipo de vinculação, nessa altura do campeonato, é o melhor tipo de vinculação, pensando no longo prazo? Então, essa é uma questão que foi discutida. O governo do presidente Lula tomou uma decisão no começo do mandato que era repor o dinheiro da saúde e da educação. Sobretudo porque nós estávamos saindo de uma crise pandêmica, em que as crianças ficaram fora da escola e muita gente que não teve Covid, teve outras complicações de saúde. Né? Tá, mas aí tu falou, vamos lá, o arcabouço fiscal é para durar, essa ideia inteira é para durar uma década.
Então, mas, por exemplo, nós fizemos uma alteração, não no arcabouço fiscal, mas nas suas partes constitutivas o ano passado. Tá bom. Nós alteramos algumas políticas o ano passado, no final do ano passado, eu fui ao presidente Lula e falei, olha, preciso fazer alguns ajustes para manter o arcabouço, para fortalecer o arcabouço. Porque se essas despesas continuarem crescendo no ritmo que estão, o arcabouço vai, como o teto de gastos desabou, o arcabouço podia acontecer a mesma coisa. Aí o presidente Lula autorizou uma série de alterações, inclusive na Constituição, para manter o arcabouço de pé e durável. Porque ele sabe da importância disso para reequilibrar contas que ficaram desajustadas durante muitos anos. Nós estamos, desde 2015, nós estamos com um déficit, o chamado déficit primário, muito elevado. Tá. O ano passado nós tivemos um bom resultado, que foi, a rigor, foi o primeiro ano do atual governo, porque no primeiro ano mesmo, que é 2023, você herda um orçamento já aprovado. Então, o teu primeiro orçamento, o primeiro orçamento do governo do atual do presidente Lula, foi 2024. E nós conseguimos cumprir as metas estabelecidas.